E hoje, no princípio da noite, eu conversei com o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou sobre a confiabilidade da urna eletrônica, sobre a identificação biométrica e de por que o TSE fez cortes nos programas eleitorais dos dois candidatos à presidência. Os ataques pessoais ultrapassaram aquelas partes da propaganda de propostas, onde cada um dizia o que ia fazer ou não, é que o tribunal agiu de forma mais enérgica no sentido de coibir esse tipo de comportamento. Não é um comportamento que tem a ver apenas com eleição, é um comportamento que tem a ver com o padrão da vida diária das pessoas. Ninguém pode sair falando sobre determinadas pessoas com ofensas. Eu posso comentar o que eu quiser. O comentário ele é livre, mas o comentário existe um limite, é um limite que é traçado pela Constituição Federal, à honra das outras pessoas. Talvez tenha sido no universo das pessoas comuns, na internet, que tenha se verificado um nível preocupante. Muita baixaria, isso foi amplamente, de amplo conhecimento, não é? O TSE tem como intervir nesses casos? Nós cuidamos do que os candidatos estão dizendo na internet. O que a pessoa física, natural, o que o eleitor está se manifestando, ele responderá no juízo criminal, no juízo civil, se cometer algum crime, se cometer alguma injúria. Mas, em princípio, a Justiça Eleitoral admite que esse debate seja o mais amplo possível. Ministro, como o tribunal avalia o desempenho do sistema de identificação biométrica no primeiro turno? Funcionou direitinho, dentro da expectativa? Falhou, não falhou? Onde teria falhado? Como é que o senhor avalia? 8,5% desses eleitores não conseguiram a sua identificação biométrica nas 8 tentativas. É um número relativamente alto, mas, por outro lado, normal dentro de um sistema que está sendo implantado pela primeira vez. Então, toda vez que alguém vai utilizar alguma coisa, a própria urna eletrônica, no começo também algumas pessoas tiveram dificuldade na adaptação, na realização, na digitação dos números. A biometria é a mesma coisa. Com o tempo, as pessoas se habilitam e se acostumam a utilizar esse recurso e a tendência, eu acredito que a cada eleição é esse número diminuir sensivelmente. Para o segundo turno, foi tomada alguma providência que pudesse melhorar o sistema? Nós, aonde identificamos o erro de procedimento, ou seja, o erro de orientação do mesário, nós mandamos novas orientações a esses mesários, os juízes eleitorais estão empenhados em orientar o mesário para que ele possa também orientar o eleitor. É tudo uma questão de adaptação e, de certa forma, de calma no momento em que se vai realizar a identificação biométrica. Foi o caso do Rio de Janeiro, né? Niterói, me parece. A cidade de Niterói teve um número um pouco maior, ela chegou a 12, alguma coisa de casos de não identificados, em que nós verificamos que era a questão mais da falta do conhecimento de como proceder. Muitas pessoas confundem, a urna não é um botão para você apertar, você pousa o seu dedo sobre a leitora, que faz o escaneamento da digital. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força. E enquanto o mesário não obtiver do sistema a resposta se foi ou não foi identificada a digital, não pode tirar o dedo. Porque muitas pessoas faziam ou colocavam o dedo e retiravam rapidamente, então a urna não tinha tempo de fazer o escaneamento. É uma questão mais de procedimento. Esperamos, é óbvio, não vamos nunca dizer que não houve uma falha aqui, outra ali, mas o que nos anima é justamente corrigir essas falhas. O que o senhor diria sobre a confiabilidade, a segurança da urna eletrônica? A urna é 100% confiável. O senhor pode verificar, os senhores podem verificar que a maioria das pessoas que falam contra a urna, de alguma forma estão envolvidos na prestação de algum tipo de serviço para dar segurança aos candidatos, aos partidos políticos. Ou seja, critica-se a urna dizendo-se ao mesmo tempo que tem algumas soluções que poderiam ser implantadas, ser contratado o serviço deles para desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema. A urna ela não contém ela contém vários mecanismos de segurança. O eleitor que vota, ele pode ter certeza absoluta. Se nós, 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, decidirmos que queremos saber o voto de um eleitor, nós não conseguimos.
A gravação do voto é feita de forma aleatória, de forma que não é possível eu identificar qual eleitor votou em qual candidato. Manipulação de resultados, nem pensar. Manipulação de resultados, além de ser uma fábula, uma balela, também tem aquelas pessoas que dizem, não, temos um aparelho que a 50 metros é capaz de interferir na urna. Nunca houve um relato preciso, um dado, uma prova de que alguma coisa tenha ocorrido errado. Porque nós, além de todos os sistemas que são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas são desenvolvidos sob os olhos do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos. Todos os sistemas, o software que vai dentro da urna, os partidos políticos olham, verificam. E eles participam da cerimônia de lacração desses sistemas. Ou seja, quando eu fecho o sistema, o partido político obtém uma chave criptográfica que ele é capaz de procurar em qualquer urna do Brasil e verificar se aquele software que está rodando naquela urna é exatamente aquele que foi desenvolvido sob a audiência pública, com a presença dos partidos aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E além disso, nós fazemos um sorteio. No dia anterior das eleições, nós sorteamos um número determinado de urnas. Essas urnas são levadas para um ambiente, a partir daí tudo é filmado, os partidos políticos se reúnem, verificam o nome dos candidatos, falam, vamos dizer que nessa urna aqui estejam disputando várias eleições, existem 120 candidatos. Então nós vamos pegar e vamos preencher nessa urna um voto para cada candidato. Nós vamos colocar um voto em branco, um voto nulo. A partir daí, os quantitativos também podem ser modificados, mas tem que ter um voto para cada candidato, um voto para branco e um voto nulo. Essa urna, ela, para todos os efeitos, a urna não sabe que ela está sendo testada. Ela começa a funcionar às 8 horas da manhã no dia da eleição e a votação segue normalmente, tudo filmado com os partidos políticos, Ministério Público, Juiz Eleitoral, todos presentes, até às 5 horas da tarde. E às 5 horas da tarde sai o resultado. E aí se confere. Quantos votos que a gente disse que essa urna teria que ter? 10 votos para o candidato A. Imprime-se o boletim de urna e vira. Tem 10 votos? Tem. Isso sempre foi feito, sempre o que eu digo, de 2006 para cá, pelo menos, nunca houve uma dúvida, nunca houve um problema do voto que foi computado não ter sido, no final, contado.